Olá, há uma página da história brasileira que ainda não foi virada porque não está resolvida. É a página da tortura durante a ditadura militar praticada contra opositores e dissidentes políticos. Mesmo revelada por documentos, reportagens e livros, por exemplo, não faltou quem tentasse jogar essa verdade para debaixo do tapete. Agora, o tema volta à baila com a divulgação de gravações de áudio, nas quais a prática de tortura é reconhecida por generais do Superior Tribunal Militar, lá da época da ditadura. No programa de hoje, eu converso com a doutora em História Dulce Pandolfi, assessora da Universidade da Cidadania da UFRJ. Eu sou Estela Mares Saldanha e o Opinião Pernambuco está começando. Professora, a tortura é fato. A tortura praticada no Brasil durante a ditadura militar é fato. Já sabemos disso há algum tempo, embora sempre haja uma cortina ou tentativas de se colocar uma cortina de fumaça nesse assunto. Eu pergunto para a senhora qual é a importância agora da divulgação desses áudios em que os generais do Superior Tribunal Militar reconhecem a prática de tortura para o debate público? Qual a importância disso para o debate público? Boa tarde, Estela, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando sobre um tema muito importante, não só para mim, mas, sobretudo, para a sociedade brasileira, porque eu acho que esse é o ponto, né? Seguinte, quer dizer, a questão da tortura, não só para quem viveu, mas para os familiares, né, dos mortos e desaparecidos, para os grupos Tortura Nunca Mais, para os militantes dos direitos humanos e para vários segmentos da sociedade, independente até digamos assim, da fase da ditadura militar, porque a tortura no Brasil ela é secular, ela sempre existiu, né? O problema é que durante o regime militar, né, que vai de 64 até 85, a gente tem a tortura como uma política de Estado, né? E, então, várias denúncias de tortura, até porque, desta vez, a tortura não recaiu apenas sobre os pobres, né? Mas recaiu, inclusive, sobre setores da classe média, cujas famílias e cujos contatos tinham ecos mais fortes para denunciar toda aquela situação de barbárie. Então, a tortura, para nós, para esse universo todo, era muito conhecida, denunciada, né? E cantada, enfim, prosa e verso para todo o universo, digamos assim. O problema é que a sociedade brasileira sabia muito pouco. Por quê? Porque o próprio regime militar, ele teve brasileiro, ele teve algumas especificidades. A gente aqui teve uma ditadura, mas que tentou guardar alguns preceitos do regime liberal democrático, como as eleições e partidos. Embora não tivesse eleições em todos os níveis, mas a gente tinha eleição para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara dos Deputados, né? Tinha para o Senado, você tem eleição indireta, né? Para alguns cargos, para os cargos executivos e até mesmo para o presidente da República. Era uma eleição de farsa, mas era uma eleição, né? Então, isso tudo, quer dizer, e essa junção de um aparato ilegal com um aparato legal, porque o Brasil também, digamos assim, ele tinha um sistema legal muito forte, tanto que os presos políticos, depois de passarem por torturas, barbaridades, o que acontecia? Eles iam para a sua fase da legalidade. Então, eles iam para as auditorias militares, responder inquéritos militares ali dentro, numa fase como se nada tivesse acontecido, né? E, normalmente, ali naquele momento, nós denunciávamos as torturas. Estou dizendo isso tudo para dizer como, no Brasil, a questão da tortura ficou escamoteada. O regime nunca admitiu a tortura. Aliás, quando admitia, dizia que eram excessos cometidos por alguns, né? Tinha que reconhecer, porque teve casos aberrantes que vieram à tona, né? Eles mataram, digamos, pessoas públicas, como, né, o deputado Rubens Paiva, por exemplo, foi preso na sua residência, ou o caso, inclusive, do Vladimir Zog, um jornalista que está na redação do jornal, é levado e no dia seguinte aparece morto, né? Enfim, estava trabalhando regularmente. Então, o regime teve que admitir que havia tortura, mas dizia que era excesso cometido por alguns, e não como digamos, uma política de Estado, uma coisa mais generalizada, né? Então, esses áudios eles são fundamentais por isso, porque eles demonstram, eles provam, eles são evidência, né,
que a tortura não só que existia, como a cúpula militar sabia. E foi totalmente conivente, porque esse é o grande ponto, né? A cúpula militar, o Exército Brasileiro, ele participou ativamente da tortura com a conivência dos chefes militares e dos presidentes da República, né? Vários documentos até já mostraram isso. E esses áudios vêm apenas reforçar aquilo que uma parte da sociedade sabia, mas uma grande parte não sabia. E, nesse sentido, é super importante que isso seja divulgado agora e venha à tona e esse debate aconteça, né? Ô, professora, agora, além dessa importância de você ter esse episódio da história brasileira testemunhada nas vozes de generais do Supremo Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, o Brasil vive um momento muito particular, né? É um país sob nuvens muito pesadas, em que a própria democracia parece ameaçada. Se a gente considerar esse quadro particular desse momento histórico do Brasil, esses áudios têm ainda uma importância estratégica maior? Exatamente. Por isso que eu acho que eles têm que ser muito divulgados. Essa matéria que vocês estão fazendo aqui hoje, ela tem que ser expandida exatamente por isso, porque a gente tem, no Brasil, no momento atual, um presidente da República e um vice-presidente da República que fazem apologia à tortura, que fazem apologia a torturadores. Isso é impensável em qualquer país do mundo. Eu não consigo entender, né, como o país, como o Brasil, consegue conviver com a situação dessa, né? Ou seja, o Bolsonaro não pode ser reeleito por hipótese nenhuma, nenhuma. Não interessa quem entre, mas ele não pode ser reeleito porque isso é completamente, digamos, abaixo do nível dos direitos humanos, assim, numa escala monumental. Vocês imaginem se seria possível, eu já sei que não seria, mas só para a gente fazer uma reflexão aqui, se na Alemanha alguém fosse para a rua e fizesse apologia do Hitler, por exemplo. Isso é proibido. Ou se na Argentina alguém fizesse apologia de torturador. Aqui, tanto o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, quanto o Jair Bolsonaro enaltecem, por exemplo, a figura do Carlos Brilhante Ustra, que é o símbolo maior, é um dos maiores representantes desse esquema de tortura que vigorou no Brasil. Então, isso é uma coisa assim, impensável. A gente não pode conviver com a situação dessa, né? Então, por isso que essas matérias elas são importantes para dar para a população, né, uma outra visão da situação. Quer dizer, a tortura é um crime inafiançável, desumano, ele está abaixo da linha da humanidade, né? Porque qualquer pessoa que cometer qualquer arbitrariedade pode ser punida, pode ser presa, mas você tem que respeitar os direitos humanos e a tortura está em outro patamar. Então, qualquer pessoa humana não pode defender a tortura porque ela é inumana, ela não é humana, ela não faz parte do universo da humanidade, embora seja praticada, mas ela não pode, quer dizer, um ser humano não pode ser conivente com a arbitrariedade dessa. Então, a gente tem essa coisa muito incrível nesse país, muito terrível, né, que este governo só faz reforçar isso. E isso data, inclusive, agora a gente pode até falar um pouco sobre isso, não sei se você ia me perguntar sobre isso, que é a questão da lei da anistia. Esse é um outro debate que está vinculado a isso tudo, né? Antes da senhora falar sobre a lei da anistia, deixa eu voltar um pouquinho para esses áudios que foram tornados públicos agora há pouco. Um dos áudios é do general Augusto Fragoso. É um áudio gravado em 1978, no qual ele não só reconhece a prática de tortura, como ele convoca os militares para voltarem para os quartéis, saírem da política e voltarem para os quartéis. E o que a gente está vivenciando hoje no país é exatamente os militares fora dos quartéis, no exercício da política. A tortura é crime contra a humanidade e a gente tem presidente da República e vice-presidente da República, admiradores confessos de um torturador, a senhora falou nele, que é Brilhante Ustra. Eu pergunto se esse é o momento de muito, muito, muito retrocesso no Brasil e que preço nós vamos pagar por isso. É um momento de um retrocesso enorme, né? Porque é isso que eu estava tentando dizer. Não se trata de uma disputa entre direita e esquerda, né? A gente está numa disputa entre civilização e barbárie.
Ou seja, aqueles que estão nos governando, eles fazem parte desse esquema da barbárie, porque não tem como uma pessoa humana defender que outro ser humano seja torturado, né? Então, por isso que esses áudios eles são muito importantes, porque o retrocesso se dá quando se faz apologia da tortura, e não é um ser humano, é o presidente da República que deveria dar o exemplo, que é a autoridade máxima do país. Quer dizer, não só ele faz a apologia da tortura, como você lembrou, quer dizer, a gente está no momento que os militares... Olha, os militares são para defender a nação, né? O papel das Forças Armadas é defender o inimigo externo e não ficar se completando com cargos, né? Como estava acontecendo aqui nesse governo. Então, acho que ele está vivendo um momento muito delicado. A gente vê alguns poucos pronunciamentos de pessoas das Forças Armadas que eu acho que deviam se pronunciar mais contundente, né? Criticar mais essas aberrações. Eles deviam se pronunciar, porque, inclusive, quer dizer, foi também muito chocante ouvir o atual presidente do Superior Tribunal Militar ir para a televisão e dizer que não tinha nenhuma satisfação a dar sobre aquilo. Dizer que isso aí é coisa de revanchismo, que é coisa de grupos que querem provocar a balbúrdia. O que é isso, gente? Esse militar, o mínimo que ele poderia fazer é dizer, olha, eu vou apurar essas coisas, eu acho que são coisas graves que ocorreram, que espero que não ocorram mais, mas não, pelo contrário, ele debochou, foi irônico, né, e disse que não tinha nada a fazer, nada a declarar. Então, esse é o panorama que a gente está vivendo. Quer dizer, são essas pessoas que estão no topo, né, de instituições que são fundamentais para o regime democrático funcionar. Então, isso precisa ser trocado. Não dá mais para conviver com isso. Professora Dulce, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. Nosso intervalo, você sabe, é bem curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a prática de tortura no Brasil durante a ditadura militar. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco, uma página à margem da lei na história brasileira. A prática de tortura durante o regime militar é o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com a doutora em História Dulce Pandolfi, assessora da Universidade da Cidadania da UFRJ. Professora, no bloco anterior, a senhora fez menção à lei da anistia, queria comentá-la um pouco, e eu insisti ali nos áudios, né, do Superior Tribunal Militar, nos quais os generais reconhecem a tortura. Vamos começar esse bloco, então, abrindo um espaço aí para a senhora comentar a lei da anistia e depois a gente continua. Pois é, outra especificidade do nosso regime militar é que a lei da anistia no Brasil ela é de 1979. Né? A ditadura só finda em 1985. E ela foi sancionada pelo presidente Figueiredo, né? Que não era a lei da anistia que estava sendo defendida pelos setores democráticos. Né? No Brasil foram criados vários comitês de anistia, Comitê Brasileiro de Anistia, as mães, né, dos prisioneiros, o Comitê Feminino pela Anistia, enfim. Aliás, a anistia no Brasil foi uma bandeira muito bonita e muito importante. Né? No final dos anos 70, foi um movimento que mobilizou uma parte importante da sociedade. Quando vem a lei da anistia, essa lei ela é muito capenga e é muito distorcida. Né? E o movimento não teve força para brigar, porque, inclusive, a gente ainda estava na ditadura. Né? E a leitura que se fez na época, porque foi mais ou menos o seguinte, porque a anistia trouxe de volta as pessoas que estavam no exílio. Né? Aliás, assim, um momento de muita comemoração, foi muito bonito a volta daquelas pessoas, alguns afastados do Brasil desde 1964, ou seja, mais de 20 anos afastados da sua terra natal. Né? Eu lembro da chegada, por exemplo, de Miguel Arraes, pernambucano, governador de Pernambuco, foi uma coisa lindíssima. Né? A chegada do Betinho, eu trabalhei no IBASE há muito tempo, que dá uma admiração enorme por essa figura, por esse sociólogo Herbert de Souza, né? O Betinho. A chegada dele foi a coisa mais linda. Né? Tinha o hino da anistia, que era o hino bêbado e equilibrista, né? Do João Bosco, que era o Dir Blanc, que era tocado no aeroporto, quer dizer, as pessoas iam aquela comunidade, né? Vinculada a essa causa,
ia receber esses personagens todos. Então, foi um momento, por um lado, muito bonito, mas a lei ela tem, digamos, um lado que ela foi feita uma interpretação errônea, digamos assim. Tanto que a nossa luta agora não é nem por uma outra lei da anistia, é que o próprio, que o STF, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, desculpe, que ele reinterprete essa lei. Essa é a nossa batalha. Por quê? Qual foi a leitura que se fez daquilo? Ora, como não se reconhecia a tortura, a lei de anistia não fala da tortura. Ela diz apenas o seguinte: estão anistiados aqueles que cometeram crime político, excetuando os crimes de sangue, o que já é uma certa aberração, porque quem estava na cadeira é o pessoal que tinha cometido, de alguma maneira, crimes de sangue. Mas, enfim, esse não é meu ponto. E o segundo ponto dizia o seguinte: serão anistiados também aqueles que cometeram os crimes conexos aos crimes políticos. Ora, o que é um crime conexo? Na minha leitura, e de muitos juristas e de muitas pessoas, o crime conexo é o seguinte: eu era uma militante política, você não era nada, você não conhecia nada, apenas era uma amiga minha, mas não sabia da minha vida de militante, e eu te pedi um favor, dizia: vou deixar na sua casa uma mala de roupas, porque eu estou viajando daqui a 2 dias, só que essa mala tinha material subversivo, panfletos e tudo, mas você não tinha a menor ideia disso. E você foi presa com essa mala. Quer dizer, você cometeu um crime conexo ao meu. Né? Nós duas fomos presas. Eu era militante, você não era, mas você estava com aquela mala em casa. Então, você cometeu um crime conexo ao meu. Isso é uma coisa. A leitura que se fez é que crime conexo foram aquelas pessoas que desrespeitaram, ou seja, que torturaram e cometeram o crime de fazer a tortura sem dizer que tinha feito a tortura. E com isso se anistiou todo mundo, se passou uma borracha sobre aqueles torturadores. Você certamente vai me perguntar o seguinte: olha, mas a maioria dos torturadores estão mortos. Tem o menor problema, estão mortos, muitos, alguns não. Porque a questão central não é levá-los ou não para a cadeia. A questão central é reconhecer que eles foram, publicamente, que eles foram torturadores e que, portanto, eles têm que ficar à margem da sociedade. São pessoas que têm que ser reconhecidas como tal. Não poderiam, e vários ocupar cargos públicos, por exemplo, porque, como não se sabia nem quem era torturador, teve situações tipo assim: no governo Brizola, aqui no Rio de Janeiro, em 1982, teve um torturador que ocupou um cargo público. Brizola não sabia absolutamente nada daquilo. Tanto que, no momento que foi denunciado, ele montou a sindicância e aquela pessoa foi afastada. Né? Então, a nossa luta é pelo reconhecimento da tortura e dos torturadores. Né? Porque o ponto central é nós que fomos vítimas, digamos assim, da ditadura. Qual é o ponto da nossa luta? Para essa questão sensibilizar a sociedade no sentido maior, essa dor não pode ser uma dor só minha, só dos meus pais, dos meus familiares, ou de tantas outras pessoas que foram vítimas da tortura. Ela tem que ser uma dor socializada. Eu tenho que me transformar num ator político onde a minha causa seja uma causa que sensibiliza a sociedade, porque é uma causa dos direitos humanos. Então, não interessa, quer dizer, o ponto não é a defesa de Dulce, a defesa do fulano ou do cicrano. O ponto é: a tortura é inadmissível na sociedade e, portanto, nós, como sociedade mais ampla, não podemos ser coniventes com isso e reconhecemos que, naquele período, a tortura foi uma política de Estado e que, portanto, essas pessoas têm que ser reconhecidas e a punição é, digamos, o secundário da história. Entendeu? Elas podem trabalhar numa comunidade, elas podem ter a obrigação de ficar doando uma cesta básica todo mês para um grupo de pessoas pobres. O ponto não é esse. O ponto é a questão da impunidade, porque a impunidade faz com que aquilo que aconteceu na ditadura continue acontecendo nas delegacias policiais hoje. Esse também é outro ponto fundamental. A gente tem que juntar essas lutas todas. Quando a polícia, aqui no Rio de Janeiro, que é muito violenta, né, entra numa favela como Jacarezinho, por exemplo, metralhando e mata 20 pessoas, isso é fruto da impunidade. Se aqueles torturadores tivessem sido punidos, certamente esse tipo de atitude não ocorreria. A quantidade de pessoas que morrem, né, por bala perdida, a quantidade de pessoas que estão morfando em prisões, né, com seus direitos humanos totalmente respeitados, estão linkados a essa questão da ditadura militar. Ô, né? Professora, aí eu vou voltar, pegar esse gancho e vou voltar para um outro áudio lá das gravações do Superior Tribunal Militar. É a gravação do general Rodrigo Otávio, que ele menciona, reconhece a tortura de Lúcia do Nascimento,
que estava grávida na época em que foi presa e foi torturada, presa, ao ponto de sofrer um aborto em consequência como consequência das torturas. Como é que funcionava essa malha da repressão, essa malha da tortura nos porões da ditadura? Você sabe que eu nem gosto dessa expressão porões da ditadura, né? Eu até digo sempre o seguinte, você tinha aparelhos clandestinos de tortura, aqui no Rio tem um muito famoso, né, que era em Petrópolis, a Casa da Morte, chamada, que, aliás, todas as pessoas que passaram por lá, só teve uma sobrevivente, que, aliás, morreu há pouco tempo, a Inês Etienne, que teve uma denúncia muito forte, muito importante, né, sobre essa casa de tortura. Mas, por exemplo, as torturas aqui no Rio de Janeiro eram feitas num quartel do Exército, né, na Tijuca, no bairro da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro, um quartel que funcionava a todo vapor, né, um quartel das Forças Armadas, da Polícia e do Exército, que tinha seus hinos, seus símbolos, seus rituais, né, todo dia se cantava o hino nacional, etc. Então, a coisa do porão, né, é um pouco assim. É claro que, como o DOI-CODE ficou estabelecido, porque o DOI-CODE foi a junção de vários elementos, digamos, os elementos que se destacavam, né, que é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da própria Polícia Civil, e montaram essa coisa chamada DOI-CODE, que era onde, digamos assim, era o centro especializado das torturas, né? E elas funcionaram em vários lugares, mas muito nesses quartéis que eu estou relatando aqui para vocês. Então, a tortura é o seguinte, quer dizer, no momento que aquelas pessoas eram presas, a tortura acontecia, sobretudo, nas primeiras horas da prisão, porque a intenção era, né, tentar desbaratar aquelas organizações chamadas subversivas. Então, era de uma violência enorme, né? Você tem instrumentos requintadíssimos, ela foi se aprimorando, a tortura, como eu já até falei, é secular no Brasil. Em 64, muitas pessoas já foram torturadas, mas é sobretudo no final dos anos 60, no início dos anos 70, 1970, que ela vai sendo mais aprimorada, né? Então, você tem instrumentos como choque elétrico, pau de arara, cadeira do dragão, enfim, etc. Então, essas pessoas, durante esse período, elas ficavam totalmente fora do mundo, numa clandestinidade absoluta. Isso, sim, nesse sentido era porão, porque ninguém podia ter contato com aqueles prisioneiros. Passada essa etapa, que aí durava uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, dependendo de cada caso, muitas pessoas morreram nesse momento, muitas pessoas morreram. Até eu digo assim, algumas morreram, digamos assim, algumas morreram já intencionalmente, a morte já pegaram para matar. E outros morreram acidentalmente, aspas, porque era tão violento que não sei como nós resistimos, né? Então, várias pessoas tiveram parada cardíaca, tiveram, enfim, vários problemas e morreram. Então, depois de passar dessa fase, o que acontecia? Esses prisioneiros eles eram distribuídos para os presídios comuns, né? Para outras instâncias. Então, quer dizer, foi essa violência de Estado, que foi uma violência monumental, e como eu já falei para você, e quando o preso estava na sua fase de legalidade, para as auditorias, que outra coisa muito interessante para ser analisada é que nas auditorias, na hora do depoimento, o Estado era tão burocrático que, diante daqueles militares, no final do depoimento, se perguntava ao preso se ele tinha mais alguma coisa a declarar. E, normalmente, ou muitos desses prisioneiros, nesse momento, denunciaram suas torturas. E aquilo foi, digamos, reconhecido, né? Porque os militares da mesa, todos que estavam ali presentes, eles assinavam aquele termo, dou fé, reconheço, carimbavam. Então, essa também é uma grande prova de tortura, e isso resultou naquele projeto Brasil Nunca Mais, que tem um livro que saiu em 1985, né? E toda essa documentação, que é a documentação, inclusive, do Superior Tribunal Militar, do STM, né? As cópias desses processos estão, inclusive, no arquivo na Universidade de Campinas. Um resumo está nesse livro Brasil Nunca Mais, que é um livro preciosíssimo, porque talvez o Brasil seja um lugar do mundo que a gente tenha provas da tortura reconhecida também pelos torturadores naquele momento, já que eles assinavam aquele texto, né? Quer dizer, ao lado desses áudios, a gente tem agora, digamos, instrumentos importantíssimos para que a lei de anistia seja reinterpretada, já que a tortura existiu como política de Estado nesse país. Professor, eu tenho 30 segundos para fechar o programa. Uma última pergunta aí para a senhora responder em 20 segundos.
A atuação aí da Comissão da Verdade durante o governo de Dilma Rousseff foi a coisa mais indigesta para as Forças Armadas? Criou uma animosidade em relação à presidenta, porque, enfim, se começou, de fato, a investigar isso, ouvir as pessoas, indenizar vítimas da tortura? Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, porque os militares saíram do poder em 1985, mas eles continuaram afastados, mas com poder de veto. E essa história era uma espécie de tabu. Tanto que em outros países, né, a Comissão da Verdade é instalada imediatamente no final da ditadura, e aqui a nossa só conseguiu muitos anos depois, com alguns limites, e isso realmente deu para as Forças Armadas, digamos, mexeu com os brios, né, dessa instituição. Professora, muito obrigada. Nosso tempo acabou. Até uma próxima oportunidade, que não tarde. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Opinião Pernambuco. Eu agradeço a vocês também pela oportunidade de poder expor e debater um tema tão importante para mim, que espero que seja da sociedade também. Bom, se você gostou desse programa, quiser assistir a esse programa novamente, se quiser recomendar para alguém, ele está lá no YouTube, você acessa Opinião Pernambuco 2022, que tudo dá certo. E você pode assistir novamente essa conversa com a professora e pesquisadora Dulce Pandolfi.